Amém, amém. Mais uma vez as boas-vindas aos nossos visitantes, que o Senhor Deus continue abençoando. E mais uma vez agradecendo a presença dos nossos visitantes, tá? Serão sempre bem-vindos aqui na casa, considerando que vocês são evangélicos, às vezes chamamos de visitantes, mas se você é um filho do Senhor e aqui é a casa do Senhor, aqui também é a tua casa. Aqui também é a tua casa. Você sempre será bem-vindo aqui. Queridos, nós vamos ler na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias, eu não coloquei aqui no meu slide, nós vamos ter que ver por ali alguns versículos. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 12. Apenas versículo de número 12. Jeremias 29, versículo 12. Eu estarei lendo ali primeiro e depois os irmãos queiram repetir, porque a minha tradução é diferente. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Os irmãos, vamos lá. Pai querido, de infinita misericórdia, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Te agradecemos pelo despertar deste dia, ó Senhor Deus, pelo culto que prestamos a Ti na parte da manhã, e agora que nos encontramos na Tua casa mais uma vez, ó Senhor Deus, nos ajude, faça-nos entender a Tua vontade e o Teu querer em nossas vidas, ó Senhor Deus. Sabemos que Tu queres o melhor para cada um de nós. Existem com certeza corações aflitos, pessoas aflitivas, ó Senhor Deus, aqui dentro, ó Pai. Trabalhe nesses corações. Trabalhe, ó Senhor Deus, nessas pessoas que estão tanto precisando, ó Senhor Deus, da Tua misericórdia, infinita misericórdia. Porque somente em Ti podemos buscar, ó Senhor Deus, as promessas que tens feito para cada um de nós. Somente em Ti, ó Senhor Deus, podemos depositar, ó Senhor Deus, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos. Nós vamos pensar um pouco nesta noite a respeito de Deus cumpre suas promessas. Ainda que alguns tenham como tardia, ainda que algumas pessoas achem que as promessas do Senhor estão demorando, mas Deus cumpre todas as promessas que Ele tem para você. E neste slide está dizendo assim, ó, este versículo destaca a importância da oração e a busca de Deus em tempo de dificuldades. Porque quando estamos num bom momento, um momento agradabilíssimo, às vezes não buscamos o Senhor com tanta intensidade. Mas nos momentos aflitivos da nossa vida, nos momentos que nós nos encontramos, é que nós buscamos, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me ajude nesse momento de dificuldades na minha vida. E aqui nesse texto, o povo de Israel estava cativo, estavam passando por um momento dificílimo. E nós não, contextualizando, nós não estamos lá cativos, lá na Babilônia, mas às vezes estamos cativos por alguns motivos. Cativeiro esse na nossa mente, cativeiro de uma situação que estamos envolvidos, estamos na dependência, somos dependentes daquela situação. E não sabemos como sair, como escapar desta situação. E somente o Senhor Deus, Ele é capaz de nos ajudar nesses momentos de grande turbulência, de grandes aflições. E Jeremias, então, ele ora ao Senhor aqui nesse versículo, dentro dessa carta que ele encaminha ao povo de Jerusalém, que estava lá na Babilônia, é uma carta, e ele escreve e manda para aquela pessoa, e o Senhor Deus fala assim, ó, e me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei.
Então os ouvidos do Senhor sempre estarão atentos, conforme já foi colocado aqui no momento do clamor. Os ouvidos do Senhor sempre estarão atentos às nossas orações. Não importa a tua idade, não importa o tempo que você tenha de igreja, não importa a dimensão da dificuldade que você esteja enfrentando, Deus é capaz de libertar, Deus é capaz de tirar cada um de nós que estamos passando por esses momentos e nos dar um refrigério, transformar tudo o que está acontecendo em nossas vidas. E então aqui o Senhor vem falando assim: olha, aquiete o teu coração, parafraseando, aquiete o teu coração, porque eu vou cuidar da situação, eu vou trazer vocês de volta, mas é necessário que vocês estejam sempre me buscando. No versículo de número 13 fala assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E me achareis quando me buscareis de todo o coração. Período de exílio em que eles estavam vivendo, um período de cativeiro, sofrimento para o povo de Israel. Vocês não têm, nós não temos assim a dimensão do que é ser cativo, estar cativo, o nosso povo, o Brasil, ser assim, invadido por outra nação e pegar parte do pessoal desse país e levar em exílio para longe, para um outro país. Nós não temos noção do que é isso. Temos assim, nos textos bíblicos, tudo quanto a palavra nos fala sobre exílio, mas nós nunca experimentamos essa situação. Experimentamos sim, estar aprisionado em uma determinada área da nossa vida. Eu estou querendo, estou precisando, mas não estou conseguindo. Mas aí é necessário que possamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude nesses momentos de grande aflição. E este versículo retrata os nossos dias. Setor de trabalho, a nossa vida em sociedade, dentro de casa, estamos passando momentos difíceis. Uma questão jurídica, de repente, você moveu uma ação e você está aguardando um resultado, mas aquele assunto está concluso ali ao juiz e não é liberado. Todos nós passamos por algum tipo de dificuldade e precisamos colocar diante do Senhor: Senhor, liberta. Liberta de repente o meu filho, liberte o meu esposo, liberte a minha esposa. Porque ele está cativo, eles estão cativos. E nós não gostaríamos de ver um dos nossos entes queridos partir sem ter Jesus em suas vidas. Porque eles estão cativos e partirão cativos se não aceitarem o Senhor Jesus. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo, e que alguém da nossa parentela, da nossa família esteja cativo, ou então alguns de nós aqui que de repente estamos envolvidos em um problema, devemos pedir ao Senhor que nos auxilie. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, venha ao meu socorro. E Jeremias então envia esta carta para o povo que estava lá na Babilônia, fala assim: olha, vocês fiquem tranquilos, porque o Senhor, Ele há de livrar vocês desta situação. Aí nós começamos a observar o contexto do exílio. Lá em Jeremias capítulo 29, do versículo 4 ao versículo 7, se o irmão puder colocar, eles estavam na Babilônia, do versículo 4 ao versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E o versículo 7, e procurai a paz da cidade, para que a paz para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. É interessante que eles estão em cativeiro,
Mas o Senhor manda que eles construam casa lá onde eles estão, que eles se deem em casamento lá onde eles estão, que tenham filhos lá onde eles estão, e que a paz reine lá onde eles estão. Aqui o autor não está falando, o Senhor Deus está falando assim: olha, vocês estão cativos, continue com esse entristecimento no seu semblante, no seu rosto, não façam nada, não construam a casa, não construam famílias, e também comece a levantar um motim, contra esta nação, contra a Babilônia. Deus não está falando nada disso. Deus está falando ao contrário. Então Deus está passando para aquele povo uma esperança. Vocês serão libertos. Mas enquanto essa liberdade ela não vem, não se entreguem. Não se entreguem às circunstâncias. Porque vocês me pertencem. E eu tenho o melhor para vocês. Então, independentemente da situação em que você esteja envolvido, esteja passando, não se entregue. Aquele povo, ele estava praticamente sofrendo, estava com dor, estava em desespero, porque perderam a nacionalidade, perderam a sua identidade, porque estavam vivendo agora de acordo com a situação onde eles estavam vivendo. Um momento aflitivo, um momento de dor, um momento de desespero, mas também era um momento para refletir. Às vezes, quando nós estamos passando por esses momentos difíceis, é um momento que nós temos para refletir. Quando nós estamos bem financeiramente, fisicamente, economicamente, fisicamente, nós às vezes, não é que nós esqueçamos do Senhor Deus, mas nós temos um certo conforto, nós relaxamos um pouco. É como se não tem nenhum inimigo à minha frente, então eu posso andar tranquilo. Não tem ninguém para lutar comigo, então eu posso andar tranquilo. Mas quando tem um adversário na sua frente, físico, não espiritual, espiritual nós todo dia temos ele nos rodeando. Então, quando nós não temos esse inimigo, às vezes nós relaxamos um pouco. Mas quando o inimigo físico está diante de nós, nós diligenciamos, tomamos uma postura, e o Senhor Deus está falando nesse momento aqui que eles estavam passando por uma dificuldade. Então, não tendo inimigo, era um tempo de refletir. Passando por dificuldade, era um tempo para refletir. Então, nesse momento em que você está passando, não sei, né? Só imaginando que alguém esteja passando por um momento difícil, é um momento para você refletir. Eu tenho um Deus, e Ele é capaz de me tirar, de me livrar dessa situação. Eu tenho um Deus e Ele é capaz de me fazer voltar para a minha terra, sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, sair da situação em que eu me encontro e voltar a ter uma vida de alegria, uma vida plena, conforme o Senhor Jesus mesmo, Ele nos prometeu. Era um período de dor, desespero, também uma oportunidade para refletir. A promessa da oração. Qual seria a promessa da oração? Qual é a promessa de Deus? No versículo 29, capítulo 29, versículo 12, foi o que nós acabamos de ler. Então me invocareis ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. A promessa da oração é que Deus estará sempre nos ouvindo. Sempre, sempre. Ouvindo, não apenas ouvindo, mas respondendo ao seu tempo. Toda oração que nós fazemos, toda oração que você faz, Deus ouve a sua oração. Aí eu não estou bem com Deus, mas mesmo assim é bom você orar, conversar com Deus. Quantos servos do Senhor, quantos homens aqui na Bíblia, quantas mulheres aqui na Bíblia não estavam bem, mas estavam buscando ao Senhor, orando ao Senhor, tendo esperança no Senhor. Tomando como exemplo uma pessoa que teve esperança no Senhor, aquela mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Há 12 anos. Aquela mulher, se tivesse que passar por um clínico geral, ele ia mandar fazer um exame de sangue e ia ver que aquela mulher já estava com anemia, de tanto sangue que ela já havia perdido.
mas ela tinha uma esperança, mantinha uma esperança no Senhor. Se eu apenas tocar nas suas vestes, uma esperança, e essa mesma esperança deve existir dentro de cada um de nós. Não importa a situação que você esteja passando. Pastor, eu não estou passando por dificuldade nenhuma, mas é bom que você entenda, caso venha a passar por uma dificuldade, que você tem um Deus que cuida de você. Interessante quando o pastor Cláudio Augusto estava mencionando aqui sobre bênção na vida das pessoas nesses 6 dias de clamor. Nós já temos irmãos que já conseguiu vaga numa prefeitura fora do Rio de Janeiro. E uma pessoa de uma certa idade já conseguiu uma vaga. Mas ele e a esposa são pessoas que oram, pessoas que estão sempre aos pés do Senhor, sempre buscando ao Senhor. Então esta tem que ser a nossa visão também. Estou passando por um momento difícil, mas eu preciso glorificar o nome do Senhor, pedir ao Senhor que me dê força. O finado, falecido Lázaro, ele tem até um hino que fala, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Passando pela prova, dando glória a Deus. Porque o que o inimigo da nossa alma quer é que você se entristeça, que você não tenha força, que você não tenha ânimo para continuar. E quanto menos você se alimenta, mais fraco você fica, nós ficamos. Mas na medida que buscamos o Senhor por intermédio da oração, através da leitura da palavra, nos fortificamos. Vamos ficando mais fortes, não morremos por inanição. E o Senhor vai nos fortalecendo, nós vamos enfrentando a dificuldade ou as dificuldades e nós conseguimos sair dela. Você consegue sair dela. Não pense que você é uma pessoa que está esquecida pelo Senhor Deus. É através da oração que encontramos consolo e direção. Através da oração nós encontramos consolo e direção. Quando nós oramos ao Senhor Deus, quando nós temos um tempo de excelência com o Senhor Deus, quando nós temos um momento muito especial a sós com o Senhor Deus, nós oramos, nós buscamos com todo o coração, Ele nos aponta, nos dá a direção. Por intermédio da sua palavra, de repente você escuta um louvor e Deus começa a trabalhar na nossa mente, começa a trabalhar no teu coração e aí nos dá a direção. O que eu preciso fazer para me livrar desta situação? Mas creia que em todo momento que você se encontrar, busque o Senhor em oração, porque a oração, quanto mais você estiver orando, quanto mais nós estivermos buscando ao Senhor, mais fortalecido nós estaremos. Mais fortalecido você estará quando buscarmos o Senhor. E isso não atende apenas as pessoas que já chegaram à terceira idade, mas aqueles que têm 40, 50, 30, 20, 15 anos de idade, 12 anos de idade. É necessário buscar o Senhor em oração. Sempre estar buscando. Principalmente esses mais jovens, porque não sabem o que o futuro aguarda para cada um deles. Senhor, Tu tens a direção para mim. Então eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Senhor, Tu tens um propósito para a minha vida. Então, Senhor, cuide desse Teu servo que tanto precisa de Ti. O terceiro ponto dessa reflexão, dessa mensagem, o privilégio de buscar a Deus. Em Salmos 50, versículo de número 15, o privilégio de buscar a Deus. Salmos 50, versículo de número 15. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha só, irmãos. Invoca-me no dia da angústia. No dia que você sentir que o teu coração está assim muito apertado, você está angustiado. E o que vai acontecer? Eu te livrarei. Promessa de um homem? Não, é promessa de Deus. Eu te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor será glorificado pelo que Ele há de fazer na sua vida, se você der oportunidade para Ele trabalhar. Então, por isso nós precisamos sempre nos colocarmos diante do Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia do teu servo. Senhor, tenha misericórdia da tua serva. Senhor, Tu sabes de todas as coisas, mas
A situação que eu me encontro, aí você especifica ao Senhor o que está acontecendo contigo. Eu preciso da sua ajuda nessa área. E Ele vai ouvir a tua oração. Um ato de fé e dependência. É um ato de fé e demonstração de uma dependência. A própria palavra diz que uns confiam no homens, outros confiam em cavalos, mas a nossa dependência do Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, tenha misericórdia de mim. É um ato de fé e dependência. Ele não se afasta em tempos difíceis. O povo estava lá na Babilônia, mas o Senhor Deus não abandonou aquele povo. Eles não ficaram lá abandonados, largados. Houve um motivo para eles estarem lá, houve um motivo. Mas mesmo assim, Deus não largou aquele povo. Agora vocês se virem por aí. Não. Porque era um povo que pertence ao Senhor Deus. E todos nós pertencemos ao Senhor Deus. Então nós não estamos sozinhos. Não importa a situação em que você, mais uma vez, esteja passando, você não está sozinho. Você tem um Deus, nós temos um Deus que está acompanhando, está contando cada lágrima que você deixa verter pelo seu rosto, escorre pelo seu rosto. Nós temos um Deus que conta cada lágrima. Mesmo que as pessoas não veem somente a fronha do seu travesseiro, saiba das lágrimas que você está derramando, Deus mesmo assim está acompanhando este teu sofrimento. E eu falo para você, minha irmã, olha, continue, segundo as informações, as orientações bíblicas, continue buscando este Deus, continue mantendo esta fé no Senhor, continue acreditando que Ele é capaz de trazer a libertação, tirar essa angústia de dentro do teu coração, isso que tanto te aflige. Esse é o Deus que nós queremos, é o Deus que nós temos, é Ele que é capaz de fazer todas estas coisas. A quarta situação que nós podemos pensar um pouco, Deus responde às nossas orações. Tiago capítulo 5, versículo de número 16, olha só que fala sobre a oração do justo. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração, pastor, mas como eu vou saber se eu sou um justo? Nós somos justificados. Deus conhece o teu coração. Deus sabe da intensidade de que você está buscando por Ele. Ele sabe perfeitamente. Vai aonde? Vou lá para a igreja. Vai para a igreja fazer o quê? Vou lá cultuar. Vou lá cultuar a Deus. Mas como se fosse algo assim que eu não tenho outra coisa para fazer, então eu vou lá para a igreja. Mas é diferente quando você sai da sua casa com o intento de chegar aqui, glorificar o nome do Senhor e crer que o Senhor é capaz de nos ajudar nessas tempestades da vida. É totalmente diferente. E quando chegar aqui, começar a glorificar o nome de Deus, por intermédio dos louvores, das orações, da leitura da palavra, e saber que Deus se faz presente em nosso meio, cultuando ao Senhor mesmo em espírito e em verdade. Não quero dizer que é somente aqui que Deus estará ouvindo a tua oração, na tua casa também, no teu quarto, conforme o irmão bem mencionou também, lá no teu quarto Deus estará ouvindo a tua oração. Estará ouvindo a tua oração. Ele responde, mas não da forma que queremos, mas segundo a sua vontade e a seu tempo. Não do jeito que nós queremos. Houve um tempo para o povo sair lá da Babilônia. Deus sabia, determinou um tempo para eles ficarem lá da Babilônia e saírem de lá no tempo de Deus, não do tempo deles. Não no tempo deles. Então, ele responde não da forma como queremos. Às vezes nós queremos que Deus haja hoje. Essa é a nossa vontade. Porque nós estamos passando pela dificuldade agora, então queremos que Deus haja hoje. Mas será que é hoje que Ele quer trazer para você a libertação? De repente Ele trouxer a libertação hoje a nível de dificuldades, não a nível de salvação. A nível de salvação você está retardando a sua salvação, já deveria ter tomado uma decisão. Mas a nível de dificuldades, coloque o Senhor Deus em primeiro lugar, porque
Nada é resolvido dentro do nosso tempo, da maneira como nós queremos, mas da maneira como Ele quer. E no tempo dele, no tempo dele. Pastor, já estou passando por uma dificuldade há 3 anos, há 5 anos. O povo ficou 70 anos no cativeiro. 70 anos no cativeiro. 40 anos peregrinando pelo deserto. Mas Deus tinha uma promessa na vida deles. Da mesma forma como o Senhor Deus tem uma promessa para nossas vidas, para a vida de cada um de nós. Qual a área, eu não sei. Somente Deus sabe. E você também. A promessa que Ele tem para você. Aquilo que você vem pedindo, vem colocando diante dEle. Mas sempre com amor e sabedoria, Deus vai atendendo às nossas necessidades. Sempre com amor e sabedoria. Uma sabedoria que é inerente ao Senhor nosso Deus. No 5º ponto nos diz assim: por que buscar a Deus? Por que buscar a Deus? Mateus 7, versículo de número 7. Por que buscar a Deus? Por que eu devo buscar a Deus? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. São tantas orientações que o Senhor Deus passa para cada um de nós que estamos passando por um momento difícil. E é tão difícil às vezes de nós entendermos a vontade desse Deus. É tão difícil de nós entendermos a vontade dEle. E Ele está sempre nos esclarecendo: olha, buscar, pedir e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. São tantas as informações de Deus para cada um de nós, tantas sinalizações, mas nós preferimos tomar um rumo errado. Muitos preferem tomar um rumo diferenciado. É como se estivéssemos com um GPS instalado no carro, e aí ali, aquela voz maravilhosa daquela mulher, que fala assim: a 300 metros, dobre à sua direita. Aí, quando chega no 300 metros, você fala: não vou dobrar aqui não. Eu vou continuar porque de repente na frente possa ter uma outra entrada. Aí a mulher fala: a 100 metros você entra à sua esquerda, para você entrar no itinerário correto. Sempre está falando. Chega a um ponto de você querer até desligar aquele GPS, porque aquela vozinha está te incomodando. Mas é uma voz que sempre vai nos levar no lugar que nós precisamos. É lógico que abrir aqui, assim, nunca foi parênteses, né? Mas abrir aqui um espaço para entender que às vezes existem vozes dentro do GPS que te leva por um caminho perigoso. E às vezes nós ouvimos vozes também que pensamos que é de Deus, mas na realidade não é do Senhor Deus. Não é Deus que está nos direcionando. Então, por que buscar a Deus? Porque quando nós pedimos, Ele nos dá. Quando nós o buscamos, Ele estará sempre com a porta aberta para nos receber, para nos atender. Devemos buscá-lo constantemente. Constantemente. Não importa, mais uma vez falando, não importa o tempo que você está passando por essa dificuldade. Pastor, eu estou orando pela minha bênção. E não chega, pastor. Ainda não chegou. Mas a palavra é: continue orando. Continue pedindo ao Senhor. Número 6. Por que orarmos ao Senhor? Porque podemos ter esperança. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Por que devemos ter esperança? Jeremias 29, 11 nos diz desta forma: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Olha só, o Senhor Deus falando. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nós queremos o melhor para a nossa vida? O Senhor sabe perfeitamente. Eu bem sei, pela minha tradução,
nos diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, paz. O Senhor Deus não quer que nenhum de nós, nenhum dos seus filhos, viva em um conflito interno, viva momentos difíceis, esteja passando por um momento terrível. Essa não é a vontade do nosso Deus. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nós não queremos o mal para cada um de nós. Nós queremos sempre o bem. Queremos sempre o bem. E essa palavra fica também para nós que somos pais, devemos estar orando pelos nossos filhos. Está sempre orando pelos nossos filhos. Orando pelo que Deus tem preparado para eles. Deus já preparou para eles. Senhor, eu sei que tu tens o melhor para o meu filho, eu sei que tu tens o melhor para a minha filha. Então orar por eles, são solteiros, são casados, mas de repente querem prestar um concurso, continue orando, continue pedindo ao Senhor, continue entregando, se entregando ao Senhor. Deus tinha um plano para o seu povo, para o povo de Israel. Deus tinha um plano. Mas era necessário que aquele povo passasse por um determinado momento para que eles pudessem refletir o que eles estavam fazendo. Falei um pouco sobre o livro de Jeremias, de Neemias na parte da manhã, e ele sabia perfeitamente o que havia acontecido, por que eles estavam, por que Jerusalém foi queimada, foi o muro derrubado, as portas queimadas e derribadas. E Neemias ele se coloca naquele contexto, falando assim: eu e a casa do meu pai também temos uma participação, parafraseando. Temos uma participação. Deus tinha um plano para o seu povo. E Deus tem um plano para você. Deus tem um plano. E este plano do Senhor não pode ser modificado por cada um de nós. Olha, eu vou te ajudar. Falando como na qualidade de homem, falo assim, eu vou te ajudar. Olha, você vai por este caminho, porque às vezes a palavra do homem nos leva para caminhos terríveis. Caminhos terríveis. Nós precisamos confiar no Senhor. Temos que confiar no Senhor. Se aquela pessoa chegar para nós e fizer uma colocação bíblica, uma colocação de dentro da palavra do Senhor, aí você pode acreditar. Porque o Senhor está usando alguém para falar contigo. Uma palavra bíblica, uma palavra que ele extrai, a pessoa possa extrair daqui de dentro. Deus tinha um plano para o seu povo. Que plano é esse? Um plano de esperança e futuro. Um plano de esperança e futuro. Quantos de nós aqui queremos, né? Temos uma esperança de dias melhores, de um futuro esplendoroso. Tem pessoas que estão vivendo agora, estão trabalhando, mas estão assim: eu nunca vou me aposentar. Eu nunca irei me aposentar, não vou conseguir me aposentar nunca. Então a tendência eu só vou trabalhando, fazendo o que eu tenho que fazer, mas não traço um plano para o futuro. E Deus já tem esse plano para você para o futuro. Você não sabe se vai se aposentar, mas Deus sabe perfeitamente o que Ele tem reservado para cada um de nós. Pastor, estou começando agora. Amém, porque você está começando agora. Pior são aqueles que já encerraram a sua jornada no mercado de trabalho e não conseguiram praticamente nada, conseguiram sobreviver. E já é um grande feito conseguir sobreviver. Mas nós temos que colocar diante do Senhor: Senhor, tu tens o melhor para mim. Tu tens, sabe, um futuro brilhante para mim. Principalmente, a idade não é um fator de impedimento. Há pouco tempo foi aberto aqui em Belford Roxo um concurso, creio que eu tenha falado aqui, que tinha uma pessoa com 72 anos de idade inscrito para fazer aquele concurso, aqui em Belford Roxo. A idade não é impedimento. Então, se esforce, coloque diante do Senhor. Deixe que Deus faça parte dele, mas você tem que fazer a sua parte também. Ore ao Senhor, busque ao Senhor e continue fazendo a sua parte. Deus tinha um plano
para o seu povo de esperança e futuro. Já entrando na parte conclusiva, busque o Senhor confiados que temos nele uma resposta. Temos nele uma resposta. No tempo de alguns irmãos, tinha um livro de Ari Quintela, que era terrível. Um livro que você buscava a resposta e não conseguia nunca. Não achava a resposta nunca. Mas busque no Senhor, confiado que temos nele uma resposta. Às vezes nós não vemos a solução daquele problema, nós não temos a resposta para aquele problema, mas o Senhor Deus, Ele tem. Então busque o Senhor, confiado que temos uma resposta. Mais uma vez, Deus quer o melhor para cada um de nós. Ele já reservou o melhor para cada um de nós. Mesmo estando envolvido num momento de grande turbulência, mas Deus, Ele tem o melhor para nós. Ele é capaz de nos tirar daquela situação, nos tirar daquela turbulência, naquele momento que estamos passando terribilíssimo. Ele é capaz de nos colocar num lugar de excelência. Ele tem um lugar de excelência para cada um de nós. E eu não estou me referindo ao céu, para onde nós iremos. Estou falando enquanto nós estivermos aqui nesta terra. Ele tem um lugar de excelência para cada um de nós. Ele tem o melhor para cada um de nós. Ah, pastor, eu só tenho esperança de dias melhores depois que eu morrer. Por quê? Só que depois que você morrer. Enquanto você estiver aqui, enquanto nós estivermos aqui, Deus quer dar-nos o melhor. Não foi à toa que Ele construiu o jardim do Éden ali, tudo perfeito, para que o homem pudesse usufruir de tudo aquilo ali. Então o Senhor Deus, tudo quanto Ele faz é perfeito, e Ele quer as melhores coisas para cada um de nós, e está preparado para cada um de nós. Eu preciso simplesmente seguir as orientações dEle. Me busquem, eu estarei ouvindo a oração de vocês, estarei atendendo a oração de vocês, mas é necessário que vocês estejam me procurando, me buscando, no secreto, na coletividade, a nível de igreja, juntos aqui como igreja, na qualidade de igreja, nós buscarmos sempre o Senhor. Ele está sempre atento às nossas necessidades. Deus sempre estará atento às nossas necessidades. Não existe uma necessidade que não chegue ao conhecimento do nosso Deus. Ele sabe de tudo que você está precisando. Pastor, está quase no fim. Está quase no fim para você. Está quase no fim para você. Mas para Deus não está no fim. Onde nós pensamos que é um ponto final na história da nossa vida, Deus quer mostrar a você que tem uma vírgula, que Ele colocou uma vírgula, uma ideia de continuação. Que esse ponto aí, essa dificuldade que você está enfrentando não é o ponto final na tua vida. Na tua vida que eu falo relacional, profissional, estudantil, espiritual, não. Deus colocou uma vírgula, porque Ele tem algo mais para você, algo mais para cada um de nós. Irmãos, continuemos a buscar ao Senhor a cada instante, porque somente dEle, por intermédio dEle, é que nós alcançaremos aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Deus cumpre as suas promessas. Ele cumpre suas promessas. E Ele cumpre as suas promessas, inclusive a nível de salvação. Mas por que eu tenho que entender que Jesus é o único Salvador? Crer nisso por quê? Ele tem planos para a sua vida a nível de salvação também, de regresso para a casa dEle também. De repente você encontra-se afastado da casa do Senhor, de repente você ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor. Ele tem promessas para você a nível de salvação também. Vamos orar, agradecer ao Senhor.
Após a oração, nós teremos o pós-lude aqui. E a irmã estará fazendo, juntamente com o irmão Gabriel, estará fazendo a entrega das cartas lá na porta, cada um de vocês. Não deixe de pegar essa carta, porque nós temos, com certeza você fala assim, tem mais uma carta? Tem mais uma carta? Eu gostaria de entregar essa carta a 2 pessoas, com certeza. Mas procure aquela pessoa que você, sabe, vê que ela necessita mesmo de Cristo na vida dela, de uma transformação na vida dela. Pai querido, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Senhor Deus, por mais este dia, pelos teus servos, ó Senhor Deus, que fizeram aniversário no transcorrer desta semana, tua serva Lia, ó Senhor Deus. Muito obrigado pela vida da tua serva. Muito obrigado, ó Senhor Deus, pela mãe da Sara também, que fez aniversário, ó Senhor Deus. Lídia, ó Senhor Deus. Continue abençoando os teus servos. Continue, ó Senhor Deus, dando força aos teus filhos, tuas filhas, ó Senhor Deus. Continue abençoando a irmã Edith também, que fez aniversário na semana passada, ó Senhor Deus. Cada um de nós que aqui estamos nesta noite somos dependentes de Ti, ó Senhor Deus. E entendemos que Tu tens o melhor para cada um de nós, ó Senhor Deus. Mas nós só precisamos fazer uma coisa: orarmos, te buscarmos, ó Senhor Deus. E na medida que nos aproximamos de Ti, Tu vai nos mostrando, ó Senhor Deus, o caminho certo. Vai nos mostrando, Senhor, novos caminhos, ó Senhor Deus. Coisas grandiosas pela frente. Muito obrigado, ó Senhor Deus. Te peço agora por cada família aqui representada nesta noite, ó Senhor Deus. Desde os juniores, adolescentes, ó Senhor Deus. Abençoe estas casas, ó Senhor Deus. Quando os pais, alguns pais não são evangélicos, ó Senhor Deus, que por intermédio desse junior, por intermédio deste adolescente, deste jovem, ó Senhor Deus, eles possam levar a palavra até a casa deles. Nós te agradecemos. E te pedimos, ó Senhor Deus, por esta semana que estamos iniciando hoje, ó Senhor Deus, que até na próxima sexta-feira, o teu povo, dentro de uma possibilidade, a disponibilidade, estejam aqui, ó Senhor Deus, para junto cultuarmos a Ti e pedirmos a Ti, ó Senhor Deus, e confessarmos a Ti, ó Senhor Deus, que nós confiamos em Ti e que Tu tens promessas para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. E agora que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo Israel espalhado pela face da terra, em especial aqui em Jardim Bom Pastor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde e faça com que o rosto dele resplandeça sobre cada um de vós e lhes dê a paz. Vão em paz, em o nome de Jesus.